Chapéu, fivela e botina, dá um close na menina. Chapéu, fivela e botina, na roça ela tá no clima. Chapéu, fivela e botina, dá um close na menina. Chapéu, fivela e botina, na roça ela tá no clima. Salve, salve meu povo! Para você que não me conhece, meu nome é Ana Cristina, sejam bem-vindos ao canal. E o vídeo de hoje é aqui no sítio Santa Terezinha. Vou mostrar um pouquinho da rotina aqui no sítio e vou fazer algumas colheitas. E acompanhe comigo o vídeo de hoje, deixa um joinha no vídeo, se inscreva no canal e vamos ao vídeo. Está iniciando aqui chuva, hoje é um dia assim com muito vento, dá para vocês perceberem. Olha só o barulho do vento. A ventania está bastante forte aqui hoje, com um pouco de chuva. São exatamente 5 horas da manhã, que é o horário que eu começo a fazer meus trabalhos aqui no sítio. Eu acordo logo cedo, minha gente. Eu não tenho preguiça nenhuma de me acordar aqui no sítio. E daqui a pouco vai chegar um trabalhador só que vem hoje para organizar algumas cercas. Então, minha gente, agora eu vou engarrafar aqui o feijão nessas garrafas PET aqui, que é uma forma de conservar bastante esse feijão. Fiz aqui um funil com essa garrafa PET para facilitar a entrada do feijão. Oxi, parou. Enterrou. Eu coloquei com tanta rapidez. Ó, mãe, o gato. Mãe, o gato. Deixa ele sair, gente. Hã? Deixa ele aí. Você tá saindo com essa poeira? Sempre fica alguma poeirinha. Aqui é o feijão da roça do sítio Santa Terezinha, gente. Deu muito feijão, muito mesmo. Essa bacia aqui deu essa quantidade de garrafas, aí eu vou colocar as tampas. As notas musicais de um passarinho, seu jeito caprichoso de fazer seu ninho, veio do Criador. Suas penas leves pra poder voar, também deu o seu fruto pra se alimentar. Fez as plumas coloridas de um beija-flor, fez o homem pra lhe adorar, minha garganta pra poder cantar e anunciar as obras do Senhor. Fez os raios do sol pra nos aquecer, o resplendor da lua pro anoitecer, os olhos para ver e o coração pro amor. Deus é poderoso, não duvide não, todo o universo está nas suas mãos, do céu e da terra Ele é Senhor. Ele deu a chuva pra molhar o chão, pra plantar o trigo, pra fazer o pão.
tudo ele fez. Prometeu Isaac e deu pra Abraão, fez um jardim no Éden, colocou Adão, fez pra ele uma mulher pra não ficar sozinho. Ele fez as trevas, também fez a luz, e pelos meus pecados enviou Jesus pra endireitar os meus caminhos. E agora, minha gente, eu vou mostrar pra vocês o adubo que eu preparo aqui para as hortas e as plantas. Então tem de tudo aqui no sítio. Aqui, esterco de gado. E aqui, cinza. Então eu vou misturar com essa cinza. Olha pra aqui, minha gente. Gente, o gato subindo na árvore. Então eu vou misturar aqui com essa cinza. Eu pego a casca de ovo. Toda vez que eu vou fritar um ovo, aí eu tiro a casca e dou uma lavadinha com água e deixo secar e vou guardando. Depois que ela está seca, então eu vou guardando. Aí depois eu pego todas essas cascas e coloco em um liquidificador para triturar e misturar com a cinza. Então, ao lado da planta, eu cavo um buraquinho e coloco essa mistura de cinza com a casca de ovo. E depois cubro com terra. Aí depois é só ir regando e esses nutrientes que contém na casca de ovo vão tudo para a planta. Aí eu guardei aqui a casca de ovo. Aí depois é só pegar ela, colocar no liquidificador e triturar. Aí aqui no liquidificador eu vou colocar as cascas de ovo, somente elas, sem nada, só as cascas. Elas já estão higienizadas, porque quando a gente tira, por exemplo, vai fritar o ovo, aí fica sujinho, né, da clara e da gema. Da clara do ovo fica sujo, aí a gente passa uma aguinha e deixa emborcado. Aí quando secar, você coloca assim em uma bolsa plástica e vai guardando. Aí quando tiver a quantidade assim boa para fazer isso aqui, você coloca tudo no liquidificador, bate bem batido, que é para ficar só o pauzinho. Aí você mistura com a cinza e vai colocar em suas plantas. Lembrando que não pode deixar exposto. Você tem que colocar, cava um buraquinho ao lado, depois cobre com um pouquinho do substrato mesmo que contém na sua planta. Rei do Criador, suas penas leves pra poder voar, também deu o seu fruto pra se alimentar, fez as plumas coloridas de um beija-flor, fez o homem pra lhe adorar. Olha só como ficou a casca de ovo triturada no liquidificador. Foi pouco, porque eu tinha acumulado poucas. Mas isso aqui é só misturar com a cinza, que dá um adubo maravilhoso. Então aqui eu peguei um recipiente de plástico de uma garrafa mesmo. Uma colher que eu não utilizo na cozinha, eu só utilizo na parte de jardinagem. Aí aqui eu vou colocar algumas colheres de cinza e vou colocar a casca de ovo triturada. Aqui uma. Cinza. Aí coloco mais.
Aí aqui, minha gente, as folhas de árvores eu não jogo uma fora. Então eu vou acumulando todas elas em um local só. Então essas folhas elas servem de adubo coberta para proteger do sol. Essa planta está amarelando. Aí eu vou colocar o adubo aqui nela. Aí eu vou e cubro com terra. E fez as notas musicais do passarinho. Então, em outro vídeo, eu vou mostrar para vocês como é que eu preparo o esterco de gado para as plantas, porque eu vou fazer a reforma aqui na minha horta e já aproveito e coloco o adubo para vocês verem como é que eu faço. Cada pessoa tem o seu jeito de fazer, de cuidar das suas coisas, de sua horta, de suas plantas, e o meu jeito está dando certo até agora. Mas quem tiver aí você que está assistindo, tiver dica de adubo, dica de adubação, como você faz em suas plantas e quiser deixar aí pra gente nos comentários, nós vamos ler seu comentário e vamos aderir aos nossos cuidados de jardinagem, tá bom? Agora eu vou pegar umas espigas de milho na roça, que elas já estão boas de serem retiradas. Essa porteira aqui, minha gente, foi eu quem pintei. Veja se ficou boa. Ficou boa assim, mais ou menos, né? A espiga como deu, minha gente. Suficiente para o que eu preciso, a espiga de milho. Dá para fazer vários tipos de alimentos. Tem algumas que não estão boas, outras estão.
Minha gente, já tô com um saco cheio. São os milhos assim pequenininhos, mas eles dão para o que eu quero, é milho para as galinhas, fazer ração. Então, não deu em muita quantidade, porque eu acho que ele foi plantado um pouco tarde. Aí no próximo inverno, aí a primeira coisa que eu vou fazer é plantar o feijão e o milho bem rápido para que ele dê mais. Coloquei aqui o feijão no sol, porque ele tem que ficar no sol, que é para não ficar azul. Aí depois que ele ficar aqui nesse sol um tempo, aí eu vou e coloco ele dentro de umas garrafas, que é para armazenar e conservar ele durante muito tempo. Ele tem que levar sol hoje, amanhã, se possível uns 3 dias no sol. Aqui são exatamente 11 horas da manhã e olha que coisa mais linda, minha gente. Totalmente abertas. Mais tarde elas se fecham. E hoje quem tá me ajudando aqui é Edinho. Bom dia, Edinho. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Tá arrumando aqui a cerca, né? Não arrumado, né? Uhum. Essa corda é pra quê que Socar o coloca? arame. Sim. Uma coisa que tem que estar sempre mantendo as cercas do sítio. Porque elas ficam danificadas com o tempo, né? Agora nós vamos almoçar e olhar aqui, minha gente. O trabalhador de hoje é Edinho e olhar a visita que eu recebi. Tá bom. Clemilda. Uma visitinha minha E feia. essa senhora é o que sua? É amiga. Aqui tá a coisa mais linda. Tudo bem, meu amor? Tudo. Ana, Maria vai Vieram a fazer pé do raibá. Riachão. Mas, rapaz, é muito longe o Riachão pra vir a pé, né? Tá gostoso o almoço, Clemilda? Tá gostoso demais, Ana. Não pensava que uma delícia dessa vinda E dona Sônia mora aonde? Estou lá na fazenda de Onofre. Eu vim aqui pedir, pelo amor de Deus, um ranchinho para eu morar, que eu não tenho onde ficar. Já moro na fazenda de Onofre, sou doente, tenho bronquite, tenho problema na coluna, tenho agrastite, pressão alta e vivo tão doente. E vivo na fazenda dos outros, que minha mãe morreu, meu pai morreu. Mora a senhora e o marido, é? E meu marido é especial, ainda nem é aposentado, tá na mão do advogado. Estão me esperando, Ô, dona né? E Sônia, nós não temos assim, onde morar. eu só posso fazer vídeos pedindo ajuda quando terminar as construções que estamos fazendo. Não, eu sei. Então tem que ter esse tempo, né, Clemilda? Clemilda esperou muito tempo para Não, eu poder ser sei. construída Não, a nós casa espera. dela. Viu? Mas espera, né? Então, minha gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por assistir até aqui. Agora eu vou tomar um banho, preparar o almoço no meu fogão a lenha. Espere para ver do próximo vídeo, tá bom, minha gente? Meu fogão a lenha, que coisa diferente, viu? Aí, se vocês quiserem ver o vídeo cozinhando no novo fogão a lenha, que eu agora tenho o da outra casa, né? Que eu também fico lá 2 vezes na semana, e o daqui. Aí, se vocês quiserem ver como é o fogão a lenha daqui do sítio, aí vocês digam aí nos comentários, tá certo? E fiquem todos com Deus. E em Isaías 40:28 diz: Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam.